E aí, pessoal, agora o nosso próximo painel é como construir o futuro, né? Então, a gente se inspirou aqui junto com o André Girotto de como provocar, e agora é a hora de ver na prática quem vem conseguindo fazer formas diferentes de trabalhar e de executar a distribuição. E a gente vai ao painel Sucessão e Inovação, gerações que constroem o futuro. E para abrir essa roda de conversa, eu quero chamar aqui ao palco o Calil Pereira, da Dismelo do Grupo Bravio, e o Alexandre Almeida, da Nordil. Venham ao palco, por favor. Salva de palmas. Então, bom dia, Calil. Bom dia, Alexandre. É uma alegria estar com vocês aqui nesse momento. E a gente vai ter como é que vai funcionar esse nosso painel aqui? O Calil e o Alexandre vão primeiro compartilhar 2 cases com a gente, né? 2 cases que a gente falou aqui mais cedo no momento com o André, que tem inovação em tecnologia, né? Tem a parte de preços, tem pessoas. E, na verdade, muitas vezes a gente associa muito a inovação a novos processos tecnológicos ou a implantação de sistemas, mas inovação é muito mais do que apenas a tecnologia. Envolve uma mudança cultural, uma mudança de como se fazer e executar a distribuição, e os 2 vão ter cases bem legais para compartilhar com a gente. Então, eu queria passar a bola, nesse momento, primeiro para o Calil poder se apresentar um pouquinho e dividir esse primeiro case com a gente. Vamos lá. Está com o passador? Passador aqui, pronto. Boa. Bem, pessoal, bom dia a todos. É um prazer dividir esse espaço tão bacana aqui com o Franco, a turma. Somos do Grupo Dismelo, estamos lá na companhia há 16 anos, acompanho o movimento há muitos anos, e há 10 anos atrás, juntamente com a associação regional, que é a ADAPA, tivemos o privilégio de fundar a ADAPA Jovem, também com extensão lá no Pará, Simone, que nos acompanha na trajetória, e juntamente com o apoio do Fred Schmidt, que é o nosso presidente da afiliada local, e todos os membros jovens estão aqui com a gente, estão ali, inclusive, nos acompanhando também na vinda aqui a São Paulo. E nessa jornada, dado a oportunidade de falar um pouquinho, a gente divide que inovação dentro do nosso negócio é muito mais fazer o básico bem feito, aquilo que funciona e que de fato a gente pode tangibilizar, porque inovar necessariamente não é apenas trazer tecnologia, mas fazer algo funcional e que seja o 360, como eu estava falando, que é aquilo que de fato conecte com o varejo, com a indústria e a nossa cadeia de distribuição. Bem, seguindo aqui de maneira bem rápida, a gente trouxe um material bem simples. O Grupo Dismelo está situado na região norte do Brasil, hoje pertencente ao Grupo Bravio, na cadeia nacional, atuando não somente no estado do Pará, mas também no Amazonas e Roraima, com CD e instalações em cada estado. A gente, para aterrizar um pouco do material que a gente quer compartilhar, é o posicionamento que a gente, como companhia, decidiu tratar. Nós, que estamos nessa cadeia há 38 anos, nos últimos 5 anos, demos uma mudada no sentido de trazer para o negócio uma iniciativa que tornou um diferencial da operação, que é um posicionamento de marketing voltado para a atividade de distribuição. A gente, por ser um DEC, e pertencemos ao DEC há 25 anos, que inclusive agora, no próximo dia 24, comemora 30 anos de existência da associação, e a gente tem o privilégio de fazer imersões em outras operações do grupo econômico. E nessas imersões, a gente traz um posicionamento de ver outros players. E nessas visitas tivemos o privilégio de conhecer o DEC DAG, hoje localizado no Ceará, referência em distribuição e gestão na cadeia, e lá tivemos um grande aprendizado, que é nada mais do que transformar o marketing num posicionamento estratégico do negócio. E isso nada mais é do que comunicar bonito.
mas sim fazer de uma maneira que as iniciativas conversem com o ponto de venda e as ações não somente sejam boas execuções, algo bonito a se mostrar, mas que de fato funcione. E isso tem um papel. Nós da cadeia de distribuição, por termos uma área diversa, não só na região norte, mas eu acredito que em todas as regiões do Brasil, a gente não está incluso em algum momento em calendários nacionais. Nós vemos momentos diferentes. O verão no norte inicia em março, abril, maio, para se realizar um sellout em junho e julho, enquanto no sul-sudeste fala-se de inverno. Então, o posicionamento estratégico de marketing de uma maneira inovadora é, além de mudar a rota de calendário nacional, fazer com que planos e ações conversem no ponto de venda. E um desses planos, posicionando o marketing de maneira profissionalizada, com liderança focada, conversando e dialogando com as indústrias, a gente traz um projeto que rodou o Pará e a região norte, que foi um projeto em parceria com a Unilever, que a gente traz o Trailer da Beleza. Esse projeto, ele tem como iniciativa gerar uma extensão do ponto de venda. Nós, na região norte, por exemplo, dividimos o espaço da categoria de cabelos com mais 25 marcas dominantes. Então, é uma sessão super massiva, bastante disputada, e a maneira de conseguir e seguir avançando, conquistando share em gôndola, é trazendo ativações e métodos diferentes do convencional. Então, junto à Unilever, nos desafiamos e com isso trouxemos a iniciativa do projeto Trailer da Beleza, que nada mais é do que uma ação que tem como propósito uma ativação 360, ativação essa que faz com que coloquemos um salão de beleza na porta da loja. E essa ativação ela gera tanto ação em chão de loja, na medida que você, lojista, faz o sellout, o consumidor pode usufruir do benefício logo ao sair da loja. E por ser uma ação itinerante, a gente usou desse mesmo mecanismo para ativar algo em comum, que nada mais é do que o verão da região norte. A região norte ela é muito famosa por sua área de praias e, dado essa ativação, a gente fez a Rota do Verão e pela primeira vez na região norte colocamos um salão de beleza na praia, aonde a consumidora, assim que sai do mar, com os cabelos molhados e de sal, tem a oportunidade de passar por uma transformação ainda de biquíni, saindo, passando por uma transformação e em 30 minutos depois, cabelo escovado e hidratado. Então gerou uma experiência e além também disso, uma ativação de sellout, até porque os clientes parceiros da região foram convidados de fazer essa ativação também. Um vídeo para poder explicar um pouquinho melhor. Foi uma ativação incrível, eu nunca esperei que isso fosse acontecer, essa ativação na praia, ser abordada assim. Foi muito bom, perfeito, a equipe muito maravilhosa, os produtos da Seda são incríveis, a coleção nova está maravilhosa, muito cheirosa, eu amei participar, o trailer é maravilhoso, a estrutura é ótima, eu não esperava sair da praia tão linda e pronta. Muito obrigada, Unilever, Seda e Desmelo, pela oportunidade de participar dessa ativação. Salinas, uma cidade com 48 mil moradores, vira o coração pulsante do verão amazônico, recebendo mais de 300 mil visitantes em julho. É gente de todo lugar, celebrando o sol, a cultura e a energia única do Pará. Seda é para quem vive intensamente, do banho de mar ao pôr do sol, na praia do Atalaia. Salinas vive o verão e você vive com a Unilever. Boa. Então, isso é um exemplo da ativação que foi feita e a gente consegue perceber o quanto foi positivo a ação na medida que se converge em resultado. Então, fazendo escutas e mapeando não somente o sellout dos nossos clientes, mas também, através do nosso parceiro, que é a Scantec, conseguimos também extrair e, de fato, capturar o que a ação propõe, né? Que nada mais é do que o incremento de sellout. Então, em parceria com a Unilever, fizemos essas ativações, permitindo um crescimento em duplo dígito com os clientes que permitiram as ativações também em chão de loja, como também em ganho de mercado com quase 1 ponto de share. Então, isso para a gente de maneira muito relevante, uma categoria massiva, que disputa espaço com marcas gigantes também em gôndola, mas, de fato, tangibilizando uma ação positiva, num olhar 360, com resultado. Tá bom? Por fim, é isso. Vou passar aqui a palavra para o Franco, em seguida para que a gente possa dar continuidade, e, ao final, a gente pode tirar alguma dúvida se preciso. Obrigado, pessoal. Maravilha, Calil. Obrigado por compartilhar. E aí, pessoal, lembrar vocês,
tem essa folhinha aí na mesa, né? Todo mundo está com essa folha para fazer anotações de insights, de provocações que vão tendo ao longo dos nossos painéis. E a gente tem um sistema de perguntas que seria via QR Code. A gente está com um probleminha nesse sistema, então, ao final, a gente vai abrir para perguntas, né? E aí levanta o braço, pega o microfone, então fiquem à vontade. E aqui agora eu vou passar a bola, antes de a gente começar nossas discussões, conhecer um pouquinho também desse case do Alexandre, lá na Nordil. Alexandre, divide com a gente aí. Bom dia, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho lá no Nordeste. Nós fazemos parte do Grupo Nordil, temos operação em 4 estados da Federação, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. E aí, o Franco, te agradecer também, Franco, esqueci de lhe agradecer, meu amigo, muito obrigado pela essa oportunidade. E aí o Franco nos ligou e a gente bateu um papo para falar um pouco sobre um projeto que nasceu em 2020, que são as lives de venda da Nordil. A gente, em meio à pandemia aí, a gente começou com esse projeto, um projeto que tomou forma e já são 5 anos aí. Hoje, né, de 4h30 da tarde, tem a 50ª live de venda da Nordil. E tá todo mundo convidado, viu? A gente vai poder acompanhar ao vivo. Ele mudou a live de venda para cair no dia da convenção. Tô brincando, mas vai ser muito bacana. Eu tô com o celular aqui, com toda a moléstia aqui, o pessoal lá ligando, perguntando os preços, mas os preços só saem de 4h30, viu? E aí, a gente fala um pouquinho das vantagens e objetivos aí da live. A gente gera bastante expectativa, tanto no nosso vendedor como no nosso cliente, porque os caras ficam, nos meses de live, ficam assim, muito cativados com isso. A gente tem um programa que a gente faz o disparo de mensagens para os nossos clientes, então eles ficam comunicados da live uma semana antes. A gente trabalha também com um negócio que são chamadas as ofertas da noite. Então, a live começa de 4h30 da tarde e as ofertas da noite vão até a meia-noite do dia da live. Então, a venda no dia da live é bem expressiva. Vou passar um pouquinho dos números aí para vocês. Aqui, algumas variações de tema, né? A marca da live é Se Liga Nordil, e aí a gente faz lives... Desculpa. A gente tem bebidas alcoólicas também na nossa operação, então a gente faz 4 lives no ano, 2 de bebidas e 2 generalistas, aí está um pouco da variação de temas. A gente faz sempre uma live de aniversário também da empresa. E aqui eu vou mostrar um pouquinho das vendas, né? A gente tem um painel aí, eu trouxe as últimas 4 lives que a gente fez. Muita gente chega para mim e pergunta: Alexandre, por que ainda nos dias de hoje, depois de 5 anos aí da pandemia, vocês continuam fazendo live? Eu respondo, porque continua vendendo, então vamos continuar fazendo, né? Até o pessoal cansar de comprar, a gente está ali para fazer live para vender. Então a gente mostra um pouquinho aí da live de aniversário de 25 anos, que aconteceu no mês de junho passado, 360% de aumento do dia de venda, né? Aí na Live Black também, que aconteceu o ano passado, 412%. 297 na de 24 anos, em junho, e 352 na Black do ano passado também. Aí vocês devem estar se perguntando: Alexandre, mas você deve estar transferindo a venda, né? Você deve estar no dia da live, todo mundo compra, e no final do mês teu resultado é o mesmo. E aí eu trago também uma linha do tempo aqui para vocês, de setembro de 2023 até outubro de 2025, as últimas 4 lives. Então, a gente tem um crescimento aí de 35% de vendas aí, né, nos meses que a gente opera com as lives. As lives é muito simples, né? A gente, no início, contratou uma pessoa, uma jornalista local para nos ajudar a apresentar essa live. Logo depois, a gente fez a gente mesmo. Então, sou eu, meu pai, Felipe, que é um dos diretores comerciais também da empresa, a gente mesmo que apresenta. Fazemos até alguns concursos culturais com nossa equipe de vendas, o vendedor ali
que o Giroto falou, o louco ele gosta muito de estar participando da live para mostrar os preços, as promoções. E assim, a grande sacada dessa situação é trazer bem o fornecedor para o jogo, né? A gente vinha conversando ali de manhã no café, com o Calil, com o Franco, e esse o grande diferencial dessa live é a gente trazer o fornecedor, é a gente alcançar uma bolsa diferente daquilo que é a nossa verba comercial. Hoje a gente tem uma equipe de trade marketing, que conversa diretamente com o trade das indústrias. Existe uma pessoa dedicada na Nordil que vem aqui até São Paulo, visita as indústrias, apresenta os projetos, apresenta a live, apresenta o calendário de ações da Nordil anual, apresenta nossa convenção de vendas, apresenta uma outra campanha que a gente faz também, que chama Passaporte Amigos pelo Mundo, que é com a alta ponderada dos estados. A gente faz uma viagem internacional, uma campanha de 6 meses, né? 3 no primeiro semestre e 3 no segundo. Então, é muito disso, né? A gente trazer nossos parceiros da indústria para o jogo e contar com eles, porque tem dinheiro para ser acessado e a gente precisa se reinventar e buscar coisas para que esse povo gaste o dinheiro com a gente. Então, é mais ou menos isso. Aqui eu trago um resumo dos inscritos aí nos canais, né? São 3.260. A 50ª live, como falei para vocês, é hoje, mais de 50 mil visualizações. E aqui, se vocês quiserem e tiverem um tempinho para verem os artistas lá da Paraíba fazer uma live hoje, tá aí para vocês se inscreverem aí no canal. A live hoje, o tema é Super Black 50, né? Em alusão à 50ª live. Então, mais ou menos isso, pessoal. Agradeço a vocês pelo tempo. E vamos bater um papo, né, Franco? Vamos sim, salve de palmas mais uma vez. E aí, é muito bacana ver o PPT pronto depois, ver os resultados, ver a venda que aumenta, ver os picos, recordes de sell-out nos meses e nos dias. Mas o que interessa mesmo aqui para a gente é conhecer esses bastidores, né? Então, como é que foi essa jornada? E como mediador, eu tive a oportunidade de conversar com os dois antes. E uma coisa que me marcou muito nessa jornada, né? A gente está vendo um PPT bonito, e o que me marcou muito foi a leveza com que o Alexandre e com que o Calil descreveram para mim o que foi essa jornada. E para mim já valeu uma grande reflexão. Eu falei, caramba, como que muitas vezes lá no nosso negócio, implementar mudanças tem tanta carga. E como que essa jornada, vocês transpareceram uma leveza além do que eu esperava e imaginava. E aí, eu queria fazer algumas provocações, e o primeiro, é muito importante o engajamento da indústria. Eu acho que essa é uma forma, já é uma disrupção, porque muitas vezes nós, como distribuidores ou atacadistas, a gente reclama da condição de mercado, a gente reclama que o atacarejo, ou que seja lá o que for, a condição, a indústria não suporta. Mas quantas vezes que a gente reclama muitas vezes dos nossos vendedores, que só falam de preço, ou que não trazem propostas diferentes, e muitas vezes a gente não para pensar como que a gente tem se comportado como esses vendedores que nós reclamamos, né? E o que eu acho muito bacana é como que vocês assumiram o protagonismo e levantaram a bunda da cadeira, criaram estruturas e foram, como você falou, aqui para São Paulo, para brigar e lutar por recursos diferentes. Mas, sem uma equipe na ponta, implementando, vendendo essa ideia para os clientes, né, não acontece. E aí, Alexandre, como que foi essa jornada? Como que vocês fizeram para engajar esse time de vendas nesse processo? Teve algo que você traz para a gente que pode ter sido importante nessa jornada? Cara, eu costumo dizer que nosso time de vendas é um time. A gente teve agora a palestra do Giroto. Acho que eu tenho que colocar 70% do meu time ali no quadro do lado direito ali que a gente estava vendo, porque realmente o que a gente propõe,
muito integrado com a missão, visão e valores da nossa empresa, que está descrita numa frase, tem sempre um jeito de fazer melhor. Então, acho que todo mundo na empresa é bem engajado, os projetos que a gente leva são agarrados e, assim, a gente, não sei se isso pode se chamar de sorte, mas acho que é muito trabalho, muitos anos, né, principalmente dedicação de meu pai, né, na frente desse comercial da empresa, e a gente não tem esse tipo de problema, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente propõe uma coisa, o pessoal agarra e faz. Então, por isso que a gente às vezes fala com tanta, como você falou, leveza, né? Porque para a gente às vezes não tem essa barreira, não temos tanto essa dificuldade. E teve um ponto que me chamou a atenção, esse time que você trouxe, você tem um time que é muito engajado. E você dividiu comigo como que vocês envolveram esses vendedores, vocês fazem concurso para ver quem vai apresentar, quem é o vendedor que vai lá na frente estar junto com vocês. Divide com a gente um pouquinho como é que foi essa dinâmica, porque muitas vezes são pequenos gestos como esse, de envolver essa equipe de vendas, de soltar desafios, de fazer eles participarem da construção, que fazem com que você consiga ter a maior parte do time naquele lado do cachorro louco, né? Como é que foi esse dinâmica? No início a gente fez esses concursos culturais, continua fazendo até hoje, mas no início foi justamente para isso, né? Para eles se fazerem parte do processo, né? Então a gente fez um concurso cultural que eles mandavam um vídeo lá para a empresa, fazendo sua performance de apresentador, né? De televisão. E aí foi bastante legal que a gente chama eles e eles, um determinado fornecedor, fazem essa apresentação e engajam também. Outra coisa que a gente faz bastante também para engajar o time é gerar expectativa, né? A live, ela é divulgada 2 dias antes de acontecer, muito pela a situação dos clientes não desacelerarem a compra ali para só acelerarem quando vem a live, porque eles sabem que vem promoção. Mas a live é anunciada 2 dias antes de ela acontecer só. A gente, uma semana antes, começa a gerar expectativa, coloca um produto e diz, será que vai ter nesse preço? Será que vai ter tantos % de desconto? Começa a disparar essas mensagens, tanto para a equipe comercial, quanto para os nossos clientes. Então, eles ficam, né, gera muita expectativa, eles ficam ansiosos para vender, né? Que é o que, no final de tudo, é o objetivo, né, do negócio. Então, todos são ficam muito cativados e atentos, né, até meia-noite do dia da live, porque as ofertas, 00:01, as ofertas da noite caem, e não adianta meu cliente de ponderada número 1 me ligar no outro dia para pedir a condição, que não vai ser feito. Então, é mais ou menos isso. E a gente falou um pouquinho aqui de como engajar o time de vendas lá na ponta, né? Ou as equipes que vão executar. Mas tem um processo de engajamento também, né, Calil, que você dividiu comigo, que é de quem está nesse negócio, né? E uma coisa que foi muito bacana, que eu quero que vocês possam dividir um pouco com a gente, o Calil trouxe esse aprendizado do visitar outra distribuidora, de ver na prática, e a 10ª dica que o André Girotto trouxe para a gente foi a importância de ter mentores e ter uma rede de troca, o quanto que a gente pode crescer. E nos 2 casos, tanto o Alexandre dividiu o quanto que uma visita ao Pará, né, foi importante para ver esse formato de atuação das lives, quanto você trouxe que uma visita ao Ceará, a um colega de outro estado, foi importante. E eu perguntei para o Calil como que, se ele tinha encontrado algum tipo de resistência, né? O Vanderlei, que é o seu líder, que é o fundador, se teve algum tipo de resistência, e o Calil trouxe um nível de autonomia muito alto, mas você me trouxe também o quanto que você envolveu o Vanderlei nessa jornada, né? Como é que foi esse processo de, mesmo que o Vanderlei não está no dia a dia da operação ali nas decisões, o porquê que você quis levar ele junto no Ceará, e o quanto que isso no final foi importante para ter essa coesão nesse projeto? Bem, o bacana do nosso negócio, do mercado de distribuição como um todo, é você se permitir visitar outros parceiros e a gente dividir as mesmas dores. Eu estava agora há pouco ali com o Lucas, companheiro de mesa, que
que estamos dividindo áreas dentro do mesmo estado do Pará e o quanto estamos com dores semelhantes. Essa jornada na Desmelo, que já se completa 16 anos, o fato do Vanderlei como fundador e muito permissivo em experimentar algo novo, mas o fato disso é a gente poder se conectar com outros players. Então, a gente pertence ao DEC, que são distribuidores especializados categorizados, uma associação de 30 anos, que se firmou no mercado com o intuito de criar uma distribuição especializada em categorias. Muito no início de perfumaria e cosméticos, mas depois abrindo também outros segmentos. E nesse caminho, o setor de distribuição, principalmente nortista, ele é muito formal, ele é muito cartesiano. Então, na medida que você se experimenta fazer algo diferente, e foi um dos vieses que o Vanderlei sempre apoiou, antes de fazer, vamos ver quem faz bem feito? Se permitir a conhecer quem faz bem feito, e entendendo o que faz bem feito, bora testar, bora fazer algo pequeno. Se der certo, a gente escala, se não der, a gente regride. E muito do que foi visto hoje não é uma iniciativa deliberada de Desmelo, mas sim daquilo que foi visto em outras áreas se dando certo, como falamos agora há pouco no DEC DAG, lá no Ceará, que é um grande parceiro e uma referência de gestão e processo de distribuição no Brasil, mas não só lá, mas como outras visitas nacionais que o próprio conceito do DEC, da associação, permite também. E o Vanderlei, nesse caminho, embora não ali deliberando no dia a dia, mas sempre envolvido e sendo o nosso maior propagandista. Porque, querendo ou não, o negócio, embora hoje esteja de maneira profissionalizada, com departamentos autônomos e lideranças setoriais atuando, mas como dono, como um grande e fiel escudeiro do negócio, ele também acreditando é importante nisso. Então, embora a liderança operacional acredite no negócio, mas ele, como mentor e um grande condutor desse navio, é importante também que ele acredite. Então, dado isso, sempre esteve aberto a fazer visitas, num viés de entender boas práticas, e logo no fim das visitas, vamos testar. Vai dar certo. Então, isso foi um grande divisor de águas para o nosso negócio. E lá, como é que funcionou esse processo, Alexandre, de estar envolvido, né? Tem o seu pai, que é o Breno, tem também o sócio, que é o Zezé, e toda essa movimentação. Como que foi essa jornada de envolver essas pessoas também nesse processo? A parte comercial é tocada pelo meu pai, Zezé, os outros sócios tocam a parte administrativa, financeira, e a parte comercial é tocada como falei, pelo meu pai. E a gente sempre envolve, né, nas discussões de sociedade, a gente sempre envolve eles no plano, e como o Calil falou, a gente também é muito disposto a visitar, né, e aprender com os colegas. Quando a gente conversou sobre essa situação das lives, Rogério, lá do Pará, da Okajima, ele já fazia o projeto um pouco diferente do que a gente adotou, mas a gente foi lá, conversou, bateu papo, fez call, para a gente aprender e colocar na prática do nosso jeito, né? Que acho que faz todo sentido isso, você ir visitar, olhar a realidade do seu parceiro. Às vezes não é a sua, mas sempre você vai ter alguma coisa para olhar e aprender, né? Ontem mesmo a gente lá no Happy Hour, conversando com alguns amigos, fiz o convite para irem lá na operação. Também fui convidado para conhecer algumas operações também, e eu acho que faz total sentido nesse nosso negócio, né? Então, inclusive, até você me relatou uma situação sua no call que a gente teve, que se não fosse sua rede de apoio aqui, você tinha ficado em maus lençóis com o fornecedor. Então, eu acho que faz total sentido isso aqui. Não costumava vir tantas vezes para os encontros, mas gostei bastante do que vi, e com certeza serei figura mais presente aqui. Agradeço demais a todos vocês que eu troquei ideia, e estou aberto aí para trocar mais aí com todos vocês. E quiserem ir lá na Paraíba, João Pessoa agora está famosa, né? João Pessoa, quem diria, João Pessoa está famosa. Quiserem conhecer, receberei vocês lá de braços abertos. E aí foi muito bacana, que enquanto o Alexandre contava como é que foi essa jornada de implementação, que trouxe a visita, assim como o Calil também dividiu, começou com a visita, entender na prática, ver rodando.
E aí ele foi descrever para mim como é que foram os primeiros passos para executar a live. E aí eu ia questionando, ele ia me trazendo. Eu falei, mas e aí, Alexandre? E os preços? Não, o preço é para todo mundo. Tá, mas não tem uma escalonada de quantidade da condição, e se o cliente... E aí eu ia trazendo uma série de questionamentos que só complicavam o negócio. Só complicava. Não, mas e se o cliente da viagem comprar, será que isso aqui... E ali eu entendi que parte dessa leveza, né, foi enxergado 2 movimentos. Houve um planejamento, né, mas houve também uma simplicidade para ir para a prática, né? Houve uma velocidade para executar, e isso eu vi nos 2 casos também, Calil, que foi muito importante, e para mim já foi um aprendizado. Falei, caramba, se fosse eu, talvez, para executar a live, e aí a gente foi discutir os números, o Alexandre trouxe, falei, cara, mas quantas pessoas que acessam? São 20% dos clientes que compram no dia da live. Eu falei, caramba, talvez se fosse eu ia achar que 20% não foi o suficiente, tinha que ser mais. E quantas vezes que o perfeccionismo, achar que tem que ser, criar expectativas demais pode na verdade, atrapalhar os assistem, projetos. né? Que compra é um bocado, né? Mais de 20%. É verdade, que assistem. Então, eu vi muito esse traço da simplicidade para fazer a coisa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, foi uma simplicidade casada com uma consistência. E aí, o Calil trouxe que tem 5 anos esse movimento. Então, o que a gente viu aqui que foi criar esse salão itinerante, né? É parte, na verdade, de uma série de iniciativas. Eu conheci, por exemplo, essa iniciativa na convenção da Boticário, em que foi feito um baita projeto, comunicação em show, ativação em loja, e aí, quando o Calil foi descrevendo para mim, ele trouxe... Essa jornada começou há 5 anos atrás. Não começou perfeita, mas há um planejamento também, né? E aí o nosso desafio é equilibrar. Como ser consciente e consistente no planejamento, mas sem impedir que esse planejamento trave as nossas iniciativas. E como é que foi para você botar para rodar, equilibrando esses pratos, Calil? Bem, a gente como distribuição, isso é natural, a gente negligencia muito o poder do marketing na operação. A gente se pega por várias vezes, tendo um setor de trade, que é comum que várias operações tenham, operando e atuando como se fosse retaguarda de indústrias, reportando relatórios e acompanhamentos. E dada a dinâmica de mercado, é meio que subutilizar a mão de obra apenas para fazer reportes. Então, dado isso, há 5 anos atrás, quando começamos essas imersões, a gente entendeu a importância de ter um marketing e um setor devidamente profissionalizado e independente. Porque é comum de muitas das nossas casas ter um setor de vendas e trade marketing. O trade marketing, ele faz tudo ali como se fosse um back-office da venda, mas não necessariamente pensando pela venda, mas para dar apoio à venda. Então, sempre sendo demandado. E na medida que a gente foi entendendo essa importância e fazendo visita a outros parceiros, de tornar o marketing não um quintal do trade ou da venda, mas ser um protagonista da venda tão quanto. E ouvindo o Alexandre comentando, assim, o nosso negócio da distribuição, ele roda por calendário, ele roda por ação. Então, nós do indireto, a gente sempre recebe a segunda onda, a onda do abastecimento do varejo, como o varejo reage para que a gente continue a consistência. Então, a calendarização, ela ajuda a manter a consistência do plano. O trailer itinerante, por exemplo, já tem 1 ano de trabalho e já tem 6 meses de agenda para frente ocupada, porque foi dada a importância dele tanto para a indústria quanto para o varejo. Então, na medida que a gente profissionaliza o setor e dar a ele independência e um papel, não para fazer coisas bonitas, mas para que comunique o papel do fornecedor, tão quanto o valor percebido pelo shopper, aí sim fez sentido a função do setor existir. E nesse processo, há 5 anos atrás que vocês começaram com as visitas, né, tinham desejo, viram a importância, visitaram parceiros que já tinham essa prática, e na hora de montar esse setor, né,
como foi essa jornada de decidir até que ponto usar o time que está dentro de casa e até que ponto trazer sangue novo, trazer pessoas novas, né? O André Giroux trouxe uma provocação que muitas vezes a empresa cresce mais do que a liderança, né? E eu quero depois que o Alexandre também possa comentar, que também foi importante trazer uma jornalista no início desse projeto. O que você entende, Calil, que é importante na hora de decidir até que ponto eu consigo engajar e fazer com quem está aqui dentro, em que momento que eu preciso, sim, entender que o negócio tem que ser diferente, que eu tenho que trazer gente de fora para esse negócio? Bem, o que foi determinante para trazer pessoas e dar vida a esse projeto, seja uma liderança de marketing ou liderança de trade, foram as habilidades, as skills que a gente queria para aquele setor. Desde que foi mapeada a importância de ter um marketing independente e estratégico para sellout, a gente entendeu que nós não tínhamos habilidades para construir aquilo. Sabíamos o que queríamos, mas o como ainda não era uma resposta. Então, na medida que a gente tinha clareza do que queríamos e as habilidades que queríamos para esse setor não era que nós detínhamos, a gente foi no mercado e trouxemos uma liderança para esse setor. Mas a base do time foi um time interno, onde nós tínhamos uma divisão de setor de trade, pegamos as pessoas mais criativas, que tinham uma habilidade mais para inovação e um pensamento um pouco diferente do que era habitual, trouxemos para a área de marketing, mantivemos no time de trade, os analíticos, muito mais voltado a processo, e pegamos as pessoas de marketing. Quando a gente fala assim, quantidade de pessoas no plural, imagina-se que é um exército. Eu estou falando de 3, 4 pessoas para um lado e 3, 4 pessoas para o outro. Aí. Então, não é nada de exércitos, mas eles movem montanhas, né? Então, o que fez a gente buscar fora é justamente um complemento de habilidades e skills que a gente não tinha dentro de casa. Quando a gente entendeu isso, recorremos ao mercado. Mas na medida que no setor de trade, que também foi desenvolvido de maneira paralela, tínhamos pessoas internas com habilidades e propósito para isso, mantivemos, apoiamos e desenvolvemos. Mas na medida que outro projeto a ser desenvolvido, capturamos fora. Até pela importância também de oxigenar, se desafiar, trazer gente nova para o negócio, sempre num papel de demonstrar a base que essa pessoa entrou por ter habilidades. A gente não passa a mensagem de que entrou porque foi amando de alguém, mas sim porque essa pessoa carrega no seu know-how de trabalho habilidades que aquele ambiente precisa. Então, essa pessoa que entra, ela tem que ser valorizada e reconhecida por suas habilidades, e não por quem a contratou. Muitas vezes, a gente tem iniciativas que demandam mudanças, e esse é um comportamento que eu vejo, que acho que a gente já muitas vezes lá no nosso negócio acabou tendo esse comportamento, e eu vejo em outros colegas também, a gente falar que quer a mudança, a gente provocar a mudança, mas a gente não viver a mudança junto com o time. E eu queria que, né, Alexandre, você pudesse trazer o papel que você, que o seu pai, né, mas vocês como quem está à frente do negócio, como quem teve a ideia, como quem desejou esse projeto sair do papel, qual que foi a importância dessa atuação de vocês, né? De vocês não terem apenas entregado para o gerente, como que é o nome do seu gerente? Hoje diretor, Felipe. Hoje diretor. O Felipe na época não era diretor ainda, Isso. Era um gerente. E o que eu vi foi que vocês não entregaram apenas para o Felipe. Felipe, vai lá e faz a live. Vocês viveram esse processo junto com o Felipe, que foi quem no final hoje é o capitão e é quem toca esse projeto. Qual foi a importância dessa presença de vocês e como que isso ajudou a destravar dentro do negócio? É uma importância gigantesca, né? Nós somos os principais vendedores dos nossos projetos, né? Então, eu acho que ter a gente na liderança disso, quando você vai fazer uma apresentação para a indústria, quando você vai tentar captar esse recurso, é de fundamental importância, né? Não que eu estou dizendo que, como eu falei, tem uma pessoa hoje que vem aqui, tem do meu time que vem, procura as indústrias, faz essa apresentação, mas você ser a porta de entrada para isso, você defender isso, você dar a cara lá, né, nas lives, você aparecer, ser a gente, ser a liderança que faz isso, eu acho que faz todo sentido, né? Nossa empresa é uma empresa familiar, né? Uma empresa que
os donos são 100% atuantes na posição. A porta da nossa sala está aberta para qualquer um, seja ele fornecedor, seja ele nosso colaborador. Então, acho que faz todo sentido como você diz, esse modus de trabalhar, esse modus de leveza que a gente traz para o negócio, porque é a nossa realidade, é o que a gente faz no dia a dia, e eu acho que é isso que a gente tem que transparecer para o mercado, né? Empresas familiares também são empresas de resultados, empresas que sabem fazer acontecer. Então, é isso, né? A gente mostrar a nossa cara, a gente dar a nossa cara à tapa, acreditar nos projetos e tentar fazer algo diferente para mostrar à indústria que nós somos capazes também. E dentro dessa realidade do a gente se colocar à frente, para mim foi um outro grande aprendizado, Alexandre. Acho que a gente teve um projeto recentemente na área comercial, eu sou diretor comercial, lá na Chocosul e na Master, e eu entendi, quando você foi contando, narrando um pouco como é que foi o processo de implementação das lives e das viagens, que é outro projeto muito bacana de vocês, falei, caramba, eu acho que eu não estive à frente, de fato, dessa virada como eu deveria estar à frente. Eu deleguei muito, ou algum momento até delarguei aos meus gerentes, e o quanto que isso ficou para mim muito importante, eu acho que é uma grande provocação para a gente. O quanto que, de fato, a gente está disposto a estar tocando. E aí, Calil, você vem de um cenário diferente, né? Também botou a cara, também deu, mas você veio de uma jornada em que o Vanderlei, que é o fundador, entendeu que deveria profissionalizar a gestão, né? E há 16 anos começou uma jornada diferente dentro da Desmelo. E eu queria que você pudesse dividir um pouquinho como que foi essa jornada de profissionalização da Desmelo, porque aqui no nosso ambiente há muitos sucessores que, como eu, né, como o Alexandre, gostam e estão dispostos e têm afinidade, querem estar no negócio, mas também tem sucessores. Aqui eu estava conversando com o nosso amigo lá do Piauí, que faz medicina e que tem o plano de empreender na medicina. A gente tem sucessores que talvez não decidiram ainda se de fato querem continuar no negócio ou não, mas eles vão continuar sendo donos, né? Eles vão continuar participando de decisões e eles vão continuar precisando que o negócio se reinvente, né? E qual foi a importância, como é que você viveu esse movimento há 16 anos atrás de Desmelo? Como que você vê a importância dele, como que ele foi conduzido para chegar até aqui hoje? Legal. Eu estava até conversando com a Sheila agora há pouco aqui na chegada, e ela falou assim, Calil, o pessoal está te confundindo com o filho do Vanderlei, né? É porque mas as histórias... você não é não, Calil? Não. As histórias meio que se confundem ao longo do tempo, são 16 anos de convívio, mas como o Franco comentou, eu entrei na Desmelo para um programa de profissionalização de setores. Há 16 anos atrás, eu sou advogado de formação, me especializei na carreira tributária societária e vim para empreender na área financeira. E era gerente de banco, e a Desmelo era minha cliente. E com isso surgiu o convite para ser gerente financeiro da Desmelo. Nisso entrei na Desmelo, fomos empreender na área do setor financeiro, depois tive a felicidade de assumir a área de administração da empresa, depois assumi contabilidade, com mais um tempo logística, com mais um tempo depois RH, e dali nos transformamos em um diretor administrativo financeiro da empresa, a qual fiquei nessa função durante 3 anos. E quando foi meados de 2016, já findar o ano, lá nós temos uma feira que acontece toda em outubro, que é a Super Norte, e na véspera dessa feira, em 2016, o Vanderlei fez um convite, falou assim, Calil, é chegada a hora de a gente inverter as cadeiras. Eu vou para a administrativa e você vem para a comercial. E aquilo foi um choque, porque foi uma surpresa, não esperava por aquele convite, mas aquele desafio também de passar a jornada toda lidando com fatos objetivos e ter que lidar com um tino comercial. Então, lógico, com todo o apoio que foi dado, assumimos o desafio, vivemos a jornada de compras, a jornada de vendas, a jornada de trade, assumimos aquela posição de diretor comercial e ao longo dessa caminhada tive a felicidade de acompanhar a abertura de mais outras filiais e quando foi para 2018 a 2020, assumimos a posição de diretor executivo e na sequência diretor-geral para poder ficar ali congregando todos os setores. Então, e ao longo dessa caminhada, em 2022 tivemos o M&A com o Grupo Bravio,
a qual pertencemos hoje ao grupo, né? A Bravio é uma investida do Grupo Pátria, que tem como tese uma consolidação no mercado de distribuição nacional, se associando a players regionais, e lá no norte somos a Desmelo, no Maranhão, Piauí, né, é o Rio Piranhas, no Ceará o Grupo Ibiapina, aqui na região sul-sudeste a Unis, a Tiscosk, Pumer, Arilu, então são empresas que hoje compõem essa malha da Bravio. E desde do M&A também em 2022, continuamos na posição, mais um desafio, porque mais uma prática muito bacana, que foi ter vivido literalmente todos os setores da companhia. Então, além de liderar as áreas, mais vivido, e sempre nos nossos debates internos e treinamentos, a gente tem aquelas provocações, o que fizeram a gente chegar até aqui, e eu atribuo isso a duas permissões. Primeiro, do Vanderlei, em permitir essa jornada, porque o fundador, e nós que somos de uma época e de uma era, onde os fundadores são da década de 80 e 70, que existe um modelo centralizador, um modelo muito alinhado à centralização de processos, que é comum, dado que naquela época se tinha um modelo de gestão com menos informação e muito mais controle, e para você fazer essa transição, você tinha que naturalmente demonstrar controle. Então, foi permitido, através do Vanderlei, a ele eu sou muito grato, por apoiar essa jornada, porque ele foi o mais propagandista disso, em dizer, vai que eu te apoio, vai que vai dar certo, e ao final também, e eu brinco com o nosso time interno, que eu só pude conquistar as posições que chegamos, porque eu coloquei pessoas melhores do que eu por onde eu passei. Então, os sucessores também lá das outras áreas foram fazendo melhor do que a gente e foi nos ajudando nessa caminhada também. E por que eu acho que é muito importante a gente trazer? Porque muitas vezes a gente vê o resultado lá na ponta, mas não entende as decisões que tiveram que ter sido tomadas ao longo da jornada, né, de risco. E o Calil contando que há 16 anos atrás, quando foi tomar a decisão, eram pessoas de confiança do Vanderlei, eram pessoas que tinham toda uma trajetória, né? E eu fico imaginando o quanto que foi desafiador para o Vanderlei naquele momento ter que tomar essa decisão. Ele fez rapidamente uma mudança de todo o time de liderança-chave, do financeiro, que veio você, do comercial, enfim. E eu acho que essa é uma outra provocação que vale, porque muitas vezes a gente está esperando ou querendo ter resultados diferentes, sem de fato estar disposto a tomar as decisões e pagar o preço da mudança, né? Sem correr o risco da mudança. E eu acho que foi muito bacana entender essa jornada. São jornadas diferentes, uma jornada de uma sucessão em que o Alexandre entendeu que faz sentido para ele e está seguindo, uma jornada em que o Calil assumiu e que inclusive é presidente da DAPA Jovem, né? Da DAPA Jovem, mesmo sendo executivo, mas é muito conectado com a família, muito conectado com o negócio. Então, não há uma fórmula, não há uma receita de bolo, mas acho que a grande provocação, e que eu acho que eu queria muito que a gente trouxesse aqui, eram os ingredientes, né? Então, os ingredientes da simplicidade na hora de tocar a mudança, de não querer complicar demais, o ingrediente de envolver a equipe na ponta, o ingrediente de ter humildade, de buscar ajuda e olhar para quem já está sabendo fazer, o ingrediente de envolver os sucedidos, os fundadores, errar, acertar. Então, obrigado por compartilhar essa experiência, a jornada de vocês. E a gente tem um tempinho ainda, pessoal, tem 10 minutinhos aqui, que a gente quer abrir para quem quiser perguntar, quiser entender um pouco mais, seja na jornada da execução desses projetos, né, seja na jornada de sucessão, né, nesses dois modelos de sucessão que a gente tem aqui no palco junto. Então, quem quiser fazer uma pergunta nesse momento, pode levantar o braço, o time da Abad já vai se deslocar, até lá. E enquanto, né, vem aí a primeira pergunta, vem o deslocamento, eu queria perguntar, Alexandre, a gente, nessa discussão, a gente falou, poxa, mas, cara, e se a venda, e se a live atrapalhar a venda? E se a live antecipar, fazer o cliente travar o volume? E eu trouxe uma série de SIs para você, né? Enquanto a gente conversar. Rapaz, esse bicho é chato demais, meu irmão. Ele está querendo de todo jeito que esse negócio dê errado, mas não vai dar certo. Como é que foi o lidar com os ICs nessa jornada de implementação? Cara,
eu acho que todo dia a gente encara um, né? E lá na empresa a gente fala mais do mesmo, assim, do que eu falei anteriormente, mas a gente encara os CIs com muita força de vontade, com muita garra, com muito carinho ao que a gente faz. E você mas se a venda não der certo, se o vendedor souber dos preços antes, cara, tudo pode acontecer, mas no final são 5 anos de projeto e a gente sempre colheu bons frutos e vamos continuar fazendo. E você é convidado para ser Calil também, que tem uma oratória, todos dois, muito melhor do que a minha, estão convidados lá para apresentar uns precinhos lá na Paraíba, lá na live. Vamos visitar minha família lá também, aproveitar. Somos conterrâneos, descobrimos aqui no corredor. Pedro ali tem uma pergunta para fazer. Pessoal, quem mais já pode levantar o braço para fazer as inscrições? Tem um segundo microfone também. Calil e Alexandre, primeiro parabéns aí pelas iniciativas, muito bacanas. Eu queria entender com vocês como que na visão de vocês, aí se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, como que a indústria enxerga esse tipo de iniciativa vindo do distribuidor, né? Que muitas vezes a gente recebe o prato pronto, né? E nesse caso vocês dois foram protagonistas aí dessas mudanças, de tudo que vocês propuseram, né? Então como que a indústria enxerga isso e como que vocês levam isso também como vantagem competitiva para as distribuidoras de vocês? Cara, a gente se surpreendeu com esse ponto, Pedro. Acho que a gente, como distribuidor, às vezes tem um certo receio de provocar esse tipo de situação, de provocar a indústria, trazer a indústria para perto. E assim, a receptividade disso surpreendeu assim, a Nordil de uma forma que a gente até... Tem hora que a gente se pergunta, rapaz, até quando esses caras vão aguentar patrocinar nossos projetos? Porque a gente inventou essas lives, aí tem o passaporte, próximo ano a gente está com um projeto Explica aí só, onde é que vocês estavam mês passado, né? Estava em Las Vegas, com 165 pessoas. Levamos a ponderada dos 4 estados, né? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então, meu pai sempre brinca, se a Red Bull trouxer Max Verstappen para aqui para o Brasil, no máximo que ele vai conseguir é fazer um jantar, né, com todo mundo. Então, a gente fica 5 dias e 5 noites com a nata da ponderada dos 4 estados, fazendo relacionamento com a nossa equipe lá. Então, a gente faz um concurso também com nossos gerentes, para eles viajarem também. Então, é um negócio que, quando chega na outra semana, a gente faz um 360, visita todos esses clientes e a receptividade é fenomenal. E a gente leva a indústria também, né? Foram 33 fornecedores que nos apoiaram nessa última viagem. Então, quando a indústria chega junto com o meu time, dentro de um cliente desse, cara, as portas se abrem de uma forma assim que, às vezes, você fica de boca aberta num ponto extra que você deixa de pagar, que o seu time de merchandising consegue espaço, consegue aumentar seus espaços, faz relacionamento com o dono da loja, né? Então, assim, os resultados são surpreendentes. Então, assim, aposte nisso, a sugestão que cabe é apostar nisso, de catucar, como a gente fala lá na Paraíba, a indústria, porque você vai ser bem atendido, com certeza, pelo trabalho que você presta, você é distribuidor puro sangue, acho que a maioria aqui é distribuidor puro sangue, e o trabalho que a gente presta para eles é louvável. Então, vá atrás do recurso, que você vai ter essa receptividade, com certeza. Bem, por estarmos atuando numa região que não é alcançada pelos calendários nacionais, a indústria está pensando no plano verão lá em inverno. Enquanto aqui está vendendo protetor solar, estou vendendo repelente lá no norte. Então, isso também força da gente uma provocação. Então, demorou, mas foi convencido que o Brasil precisa de outros calendários a não ser o convencional. Então, a abordagem ela é válida. E as indústrias, elas demandam por iniciativas. Até porque está todo mundo pressionado por sell-in, sell-out. Pressão de estoques, pressão de investimentos cada vez maior para poder cobrir estoques, e isso a corda vai ruindo.
Então, ter essa iniciativa foi vista de maneira muito positiva, porque traz algo diferente. Nós estamos falando, às vezes, do mesmo bolso de dinheiro, porém, você ativa de maneira diferente. E o que é melhor? Quando você busca essa captura por pessoas independentes que não seja teu comprador. Então, a importância de ter um setor estruturado, seja de trade marketing ou de iniciativas comerciais, mas independente ao selim do negócio, isso você captura um segundo dinheiro, algo incremental, que vai buscar um sellout incremental. Então, as iniciativas se conversam, a gente tem sido muito bem recebido pelas indústrias, os projetos têm seus valores relevantes de investimento, mas são projetos de longo prazo. A exemplo do trailer da beleza, é um projeto que ele tem vida útil de no mínimo 5 anos. Então, o investimento no longo prazo, ele é valorizado e diluído facilmente, mas são apostas, aonde tanto a indústria quanto a distribuição aposta junto. E não teve um projeto que não fosse apoiado, dada a visão de longo prazo, reforçando parcerias, mas ao mesmo tempo também mostrando que o investimento que é dado, o retorno é próspero também. Legal, Acho parabéns. que, Muito legal. só complementando, Calil, eu acho que quando passa do executivo, quando você não tem mais essa tratativa desse recurso não é com o executivo de conta que te atende, passa para o trade, passa para um nacional, isso aí você consegue, assim, mexer em outra bolsa, sabe? Essa estratégia de você ter uma outra pessoa falando com a indústria que não seja o seu comercial, o seu comprador, né, facilita ele não atrelar isso a um selinho. Eu te dou, mas você tem que comprar isso. Isso mesmo. Então isso é bem bacana, legal. Tem mais alguma pergunta? E aí, após essa pergunta aqui, do Calil também, né, do Xará, a gente vai ter mais uma pergunta e aí a gente finaliza. No meu zap? Tá bom. Como ele já disse, né, um Xará, também sou Calil. Falando sobre sucessão, né, nós três somos sucessores de uma indústria, e falando sobre esse tema, como é que vocês enxergam, quais são as etapas, quais são os pilares para que isso aconteça da melhor forma, sem perder todo o aprendizado que foi adquirido pela experiência, mas trazendo também essa parte de inovação e esses pensamentos mais novos? Bem, são duas experiências distintas, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vai tendo a convicção de que quem sucede algo, o principal ponto a ser valorizado são valores e adesão à cultura do que meramente técnica. Ao longo dessa trajetória, nós perdemos muita gente boa. São muitos bons técnicos, mas não necessariamente aderiram à cultura e ao ambiente. Então, talvez, e uma das coisas que eu tenho muito gravado comigo, quando o Vanderlei, há 16 anos atrás, me convidou, e 5 anos depois, quando assumiu a diretoria da companhia, ele me fez um único pedido. Ele falou assim: Calil, pela primeira vez a gente vai promover alguém à direção da empresa. Eu só quero lhe pedir uma coisa. E naquele momento era para ser diretor administrativo financeiro. Eu pensei, vai diminuir a inadimplência, melhorar a liquidez, melhorar a margem. Cuide das pessoas. Mantenha o cuidado. Minha porta vai continuar aberta. Qualquer reclamação, a minha porta estará aberta. Só peço que você continue cuidando. Então, isso para mim marcou sempre. E qualquer fase nessa sucessão, seja de um setor, ou de uma área, ou de um estado como um todo, o principal valor que a gente tem nisso é: cuide das pessoas. Nós temos vendedores de 30 anos, vendedores de 28 anos, gerentes de 25 anos, e o que permitiu essa turma a progredir nessa jornada foi essa busca incessante de valorização das pessoas. Sabemos que vão sair ao longo do caminho, mas que essa estrada seja o mais longeva possível. Pessoal, pelo tempo aqui, tem mais uma pergunta ainda? Tem mais alguma? Senão a gente já vai encerrar. E eu queria deixar um último recado para vocês, uma última consideração. Então, Alexandre, quer deixar uma última palavra para o pessoal a partir, né, dessa experiência? A última palavra é que acho que a gente falou muito, acho que o tema mais citado de ontem para hoje foi inteligência artificial, a gente falando
bastante sobre tecnologia. Acho que o recado e a última palavra minha é assim, acho que a gente pode fazer também umas coisas diferentes no simples. Né? Às vezes a gente fica pensando, inteligência artificial, tecnologia, isso, aquilo, quando a gente, de lado, tem uma forma simples de fazer diferente o que a gente faz todos os dias, que é vender, né? Então, não que eu, por jovem que sou, não esteja atenado à tecnologia, à inteligência artificial, mas acho que a tradição de nossas empresas também faz vender, faz diferente. E eu acho que é isso que a gente carrega bastante lá na nossa empresa, né? A gente tem o novo, ousa, mas sempre atrelado à simplicidade e a essa tradição que nos trouxe até aqui, né? Mais ou menos isso. Legal. Eu acho que, por fim, pessoal, não é diferente para todos. O mercado segue de maneira muito turbulenta, muito agitado, consumo na ponta, armando alguns pontos de medo, mas uma coisa é certa, todos são especialistas no que fazem, e o momento que o mercado nos coloca exige que a gente volte a fazer cada vez mais o básico bem feito. O Alexandre coloca muito bem que é o valor pelo simples. A gente se toma pela vaidade ao longo dessa jornada de experimentar algo diferente, vai se descolando de coisas básicas que eram feitas antes, e a gente vai negligenciando isso. Disciplinas, rituais, que por ter alcançado alguns números interessantes, você negligencia. E quando a gente faz uma anamnese interna de entender onde é que a gente pode fazer melhor, a gente se depara com práticas que eram as mesmas que a gente fazia há um pouco tempo atrás, mas por vaidade, por erros, se desconectaram. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que esse resgate seja diário, que a gente não faça sentar em cima do nome que foi construído, mas ao contrário, sempre se colocar atrás dele no sentido de mantê-lo vivo. E mantê-lo vivo depende de simplicidade, humildade, fazer o básico bem feito, respeitar as relações. O mercado é dinâmico, fases melhores, fases mais difíceis, mas a constância e a resiliência disso vai tornar a vitória cada vez mais prazerosa. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Vamos tirar uma foto aqui só na frente. Que conversa boa, hein, pessoal? É disso que a gente está falando, de unir gerações, olhar para a tradição, olhar para a inovação com uma visão diferente e de como a gente pode executar.